Olá, bem-vindos a mais um Na Lousa. E na aula de hoje nós vamos aprender a respeito de como criar os primeiros passos que a gente precisa para criar um negócio digital, né? Então, se você tem interesse em criar um negócio digital, começar do zero, ou até mesmo se você já tem um negócio e gostaria de expandir o seu negócio para a área digital, esse curso vai ser um curso focado para que você entenda os primeiros passos, para que você consiga tirar do papel e fazer um primeiro movimento, ok? Então, como o digital ele te permite escala, automação, a gente vem falando disso nos últimos vídeos, você tem a possibilidade, você tem a permissão de trabalhar com o que você mais ama. Então, se você tem essa possibilidade, por que você vai escolher trabalhar com algo que você não gosta? Então, a primeira coisa para criar um negócio digital é trabalhar com o que você ama. E para isso você tem que descobrir o que você ama. Muitas vezes a gente tem que descobrir a nossa paixão. Então, a gente começa descobrindo a nossa paixão. Descobrir nossa paixão. Então esse é o primeiro passo. Aí eu te pergunto, você já descobriu a sua paixão? Tem muitas pessoas que ainda não descobriram, elas não sabem o que fazer, né? Então, se esse é o seu caso, então se você vier para cá, não. Se este é o seu caso, você primeiro precisa estruturar o seu negócio. E para fazer isso, você tem que descobrir um nicho de atuação. E aqui vai uma dica. Possivelmente, se você quer entrar no digital, você e ainda não sabe, não descobriu sua paixão, possivelmente você já teve uma experiência anterior. Talvez você já trabalhava com algo que você conheça. De qualquer forma, você deve procurar algo que você tem alguma habilidade, né, que você já conheça, que você já tenha pesquisado. E esse algo não precisa ser necessariamente saber matemática, saber física, saber empreendedorismo, saber marketing digital. Pode ser coisa simples, né? De repente você gosta de cozinhar, né? E a partir disso a gente pode criar um negócio digital. De repente você gosta de moda, né? De repente você gosta apenas de mostrar um lifestyle de vida, né? Qualquer coisa que você tiver, é possível criar um negócio digital rentável, né? Ser um influenciador, de repente é o que você quer. Então, talvez você ainda não tenha descoberto a sua paixão, mas você tem essas primeiras pistas do que fazer. Então, é importante que você pesquise, que você entenda, que você comece a refletir, ver canais próximos daquilo que você quer criar, e daí você vai descobrir um nicho de atuação. O nicho serve para você criar diferencial, para você ter um tom de voz ideal para falar com determinada pessoa. Se você não tem esse nicho, se você não sabe como falar, possivelmente você vai estar tirando dardos para todos os lados. Então você nunca vai acertar o alvo. Então, mesmo que você tenha público que, de repente, vamos supor uma loja, né? Uma loja ela venda para pessoas fitness, para mulheres fitness. E em determinado momento vai um homem lá que não é fitness e compra um produto. Significa que você deve vender sempre para esse cara fitness? Tem que também criar uma comunicação para homens que não são fitness? A resposta é não. Você tem que focar naquelas pessoas, não tem sentido você focar em um público diferente. E se outras pessoas de outros nichos, de outros segmentos também quiserem comprar um produto seu, ou comprar um serviço seu, ou de repente te seguir, legal, veio na onda, mas não faz sentido você produzir um conteúdo para essa pessoa. Então essa é a primeira lição, né? Tenha um nicho, descubra um nicho de atuação.
Então você vai descobrir nicho, onde você quer atuar, com o que você quer atuar. Daí você começa a pesquisar o mercado, né? Começa a verificar os seus concorrentes. Começa a verificar o que eles têm feito, como que eles têm feito, como que eles conversam com as pessoas, quais são os produtos que eles vendem e por aí vai. Depois que você descobriu o mercado de atuação, você deve desenvolver e estruturar o seu negócio, né? Então, tem outras aulas nossas onde a gente fala a respeito do Canva, que ele sintetiza. Se você não conhece ainda, você pode pesquisar também na internet referências, chama Canvas Business Model. Yudi, coloca na tela aqui para o pessoal ver, Canvas Business Model. Se você entrar no Google e baixar, provavelmente você já vai ter um Canvas totalmente estruturado para você começar a preencher. E é aqui que a gente começa a estruturar o seu negócio. O Canva, ele é o seu plano de negócios, é como você inicia. E depois que você tem isso, aí sim você começa a criar um negócio digital. E só a partir daqui que você faz isso. Então, por outro lado, se você já fez tudo isso, então você já descobriu sua paixão, você já está atuando e agora você quer dar os primeiros passos para começar a monetizar o seu conteúdo. Então, se você já começou, como que a gente vai trabalhar? A gente vai criar um persona para começar a trabalhar em cima dele. O persona, ele é muito importante para você ser assertivo, para você criar valor. E no final das contas, o que vende é a credibilidade, é o valor passado, é o quanto que a pessoa confia naquilo que você está falando. E vocês vão entender que no digital isso é essencial para a sua marca. Então, a gente tem que aprender a montar um persona. Mas, Bruno, o que é o persona? Quem que é esse cara? Enfim, eu não conheço. Persona, na verdade, após você fazer toda a análise de mercado e entender com quem que você quer falar, e você tem que ter isso bem definido, a partir daí você começa a elencar as características do seu público-alvo. Por exemplo, a característica do seu público pode ser, são homens, são mulheres, você vai definir o gênero, você vai definir a classe social, a parte demográfica, em quais regiões que essa pessoa está, né, está em São Paulo, e você só consegue isso com uma maturidade de mercado. Se você ainda não tem essa maturidade, você pode chutar, você pode tentar entender quem é o seu persona e criar a personificação do seu público-alvo aqui. Então, você vai dar nome para esse persona, vai ser o João, vai ser a Maria, ela tem 35 anos, ela gosta de academia, ela gosta de mundo verde, ela gosta de natureza, saúde, ou de repente é o João, ele gosta de tecnologia, ele joga videogame. E daí quando você descobre esses hábitos da pessoa, você consegue criar um conteúdo que tem a linguagem dele. Então isso é muito importante. Tendo isso falado, você começando a fazer a criação do seu persona, a partir daí você pode gerar conteúdo. Essa é a coisa mais básica e mais ignorada pelas pessoas. Se você sabe disso, se você conhece, se você sabe que conteúdo é importante e que você começa a gerar conteúdo, você consegue criar um império digital, você consegue criar audiência. E os primeiros passos para criar um negócio digital é você ter audiência, né? As pessoas enxergarem valor. Se você vai no mercado e só tem uma gôndola e só tem um produto na gôndola, a possibilidade de você comprar é muito baixa. E é mais ou menos assim nas redes sociais, por exemplo. Quando você começa a produzir conteúdo, a possibilidade de alguém te seguir é muito baixa. Por quê? Porque você não tem nada lá. Você tem um produto, as pessoas não vão querer seguir uma pessoa que não produz muito, enfim. Então você tem que começar a produzir muito conteúdo. E você deve produzir conteúdo de maneira resiliente, consistente. Do contrário, você não vai conseguir ter sucesso.
Então eu vou te convencer agora o porquê que você tem que ter um conteúdo consistente. O primeiro raciocínio que a gente tem que ter aqui é o seguinte: quando a gente cria conteúdo consistente, a gente gera conexão. Conexão com as pessoas. As pessoas começam a te enxergar de uma maneira melhor. As pessoas começam a te enxergar como autoridade. Você vira autoridade para elas. Então, o primeiro ponto importante de conexão é gerar autoridade. Gerei autoridade aqui. Esse é o primeiro ponto. Você gera autoridade, as pessoas começam a te enxergar, você está produzindo muito conteúdo de valor. As pessoas começam a entender que você está produzindo esse conteúdo, elas começam a sentir firmeza em você. Então elas vão começar a entender que você é um expert, que você é uma pessoa extremamente inteligente nesse sentido, que você tem muita experiência, você tem muita coisa a oferecer para ela, você pode solucionar os problemas dela. Então você gera autoridade, você gera reciprocidade. O que é reciprocidade? Quando alguém te dá alguma coisa, você tende a querer retribuir. Isso é um gatilho do nosso cérebro. Se você vai na feira e alguém te dá uma fruta, você tende a comprar aquela fruta. Se você vai no mercado e alguém te dá um produto para experimentar, você tende a comprar aquele produto. Então é a mesma coisa aqui no conteúdo. Quando você dá alguma coisa para as pessoas tendem a querer te retribuir. Elas se sentem gratas. Então é importante você fazer isso. Outra coisa importante é você criar familiaridade. Familiaridade. Esse ponto é importante porque quando as pessoas começam a te ver com mais frequência, significa que elas vão confiar mais em você. É como se você tivesse ganhado a permissão daquela pessoa para entrar na casa dela. Então, ela vai saber quem é você, ela vai te conhecer, ela vai entender como que é o seu jeito, o que você gosta. Então, quando você cria conteúdo, tudo isso acontece de uma maneira muito interessante. Então, você gera esses fatores aqui, você cria conexão com as pessoas. E no final das contas, o que vai vender um produto ou o que vai influenciar uma pessoa é essa conexão gerada. Conforme a qualidade do seu conteúdo, maior a conexão com as pessoas. Então, aqui é a primeira parte. A segunda parte é algoritmos. Vou pegar uma cor diferente aqui, vou pegar o vermelho. Algoritmos. Alguém aí sabe o que é algoritmo? Toda rede social, todo sistema, ele é baseado em algoritmos. Algoritmos são equações de programação onde a ferramenta funciona por trás da ferramenta, por trás desse layout bonito que vocês estão enxergando, rodam uma série de algoritmos. E o que esses algoritmos fazem? Existem fórmulas para ele entender o quão relevante você é no cenário e aí ele vai começar a distribuir o conteúdo para as pessoas mais relevantes. Então, basicamente, uma rede social ela quer fidelizar os seus principais difusores, as principais pessoas que vão fazer essa rede social crescer, que são quem mais produz conteúdo. Então, para os algoritmos entenderem que você é realmente uma pessoa ponta firme, que ele deve distribuir seu conteúdo para mais pessoas, você deve gerar conteúdo de forma consistente. Consistência. Só que quando eu falo consistência, eu percebo muita gente falando assim: eu fiz isso e não deu certo. Aí eu, E o que você fez? Eu produzi um conteúdo por semana durante 4 semanas. Eu falo, poxa, mas isso é consistência para você? Ou de repente a pessoa fala assim, eu fiquei 2 semanas na pauleira produzindo conteúdo e parei. Então, será que isso é consistência? Parei porque eu não vi resultado. De repente eu fiquei 1 mês postando, 2 meses postando e eu não vi resultado. Então, consistência é você permanecer por muito tempo fazendo aquilo. Quanto tempo você precisa? Isso depende de quanto que o algoritmo entender o seu valor.
Então, enquanto ele não entender o seu valor, ele não vai distribuir o seu conteúdo. E você deve persistir, você deve continuar produzindo, porque uma hora as coisas vão mudar da água para o vinho. Você pode não ter seguidor, você pode não ter distribuição, mas uma hora essa chave vai virar. O quanto tempo você precisa depende de quanto você vai entendendo o seu público, você vai entendendo ele, você vai gerando mais conexão e vai criando e vai entendendo mais o seu persona e vai criando conteúdo melhor. Então é um ciclo onde você produz conteúdo, pode ser que o seu conteúdo não tenha valor ainda para as pessoas que você se predispôs a atingir, só que depois de um tempo você vai conseguir ter esse valor. E daí quando você tiver esse valor e estiver gerando engajamento, as pessoas estiverem comentando nas suas fotos, estiverem comentando nos seus materiais, aí sim o algoritmo entende. Então é muito importante manter a consistência sempre. Aí não existe uma fórmula, mas você deve fazer story sempre, você deve postar no feed sempre. Se você tiver possibilidade de criar vídeos para outras redes sociais, para o YouTube, para o Facebook, né? É muito importante que você esteja nas redes sociais. Nossa, Bruno, mas eu tô sozinho, sozinha. É muita coisa para mim. Como que eu começo? Então, começa numa única rede social e a partir dela, quando você crescer com ela e entender como que faz, você começa a expandir para outras redes sociais também, né? Então, de repente você pode, dependendo do seu produto, começa a tentar entender, né? Feita a pesquisa de mercado, entendendo qual que é o seu produto, começa a entender quais os seus concorrentes, onde é que eles estão. Possivelmente eles vão te dar uma dica muito valiosa. Eles vão te falar onde que é melhor você capturar os seus contatos. De repente, você vende um produto que exija um visual legal, exija vídeos, né? Então você pode optar para entrar no YouTube ou entrar no Instagram. Então tudo vai depender muito, né? Agora, se você vê onde que seus concorrentes estão, você vai ter esse norte. Então, para o algoritmo, você vai gerar consistência. E daí ele vai medir seu engajamento. Ele vai medir o seu engajamento. Esse processo de medir o seu engajamento vai fazer com que quanto mais conexão você tiver, mais autoridade, mais reciprocidade, quanto mais você estimular as pessoas a comentarem, a curtirem, mais engajamento você vai ter. Com consistência, o algoritmo começa a distribuir o seu conteúdo e você gera os seguidores que você precisa. Tá? Então, no final das contas, aqui no final você tem que uma coisa que a gente vem falando aqui na agência. É uma coisa que tem acontecido conosco, né? Que é filosofar. Então, quando você vai produzir um conteúdo, né, eu tendo a acreditar que as pessoas elas não estão frequentemente pensando em como solucionar problemas. A mente das pessoas está muito voltada ao descanso, ao relaxamento, e nos momentos que é possível, você sai do trabalho ou você para de produzir, você começa a querer descansar a sua mente. Você começa a querer assistir Netflix, jogar um game, ou de repente sair com os amigos. Agora no momento não está dando, mas fazer alguma coisa que relaxe e distraia a sua mente. Eu quero distrair minha mente. E quando a gente está com a mente distraída, a gente não consegue pensar com profundidade sobre os temas. E quando você produz conteúdo para você gerar conexão, você tem que refletir com profundidade. E é isso que você vai ganhar quando você consegue fazer essa engrenagem aqui funcionar. Você vai aprender a como você vai estar exercitando tanto esse músculo, né, como corrida. Você começa correndo 500 metros, 1 quilômetro, de repente quando você vê, você está correndo 10 quilômetros. É a mesma coisa com conteúdo. Conforme você vai produzindo, você vai entendendo o que você tem que gerar de conteúdo e o que você tem que gerar de conexão. E quando você consegue gerar essa conexão, nessa qualidade, aí sim você começa a filosofar e ter a profundidade, e daí você começa a ganhar mais engajamento e tudo isso acaba funcionando e essa engrenagem começa a girar. Só que para ela girar, para você fazer a primeira volta nessa engrenagem, requer tempo. Você tem que ter paciência
e continuar produzindo e continuar entendendo cada vez mais com quem que você está falando. Dessa forma você vai gerar muito engajamento, muita conexão. E isso vai fazer você ter sucesso e criar a sua audiência. E essa fórmula ela é infalível. Só que para fazer essa fórmula, muitos vão desistir no caminho. E você não pode ser uma dessas pessoas. Se você quiser criar conteúdo, você tem que ser resiliente. Você tem que aguentar. Até quanto que você aguenta produzir conteúdo para ninguém, né? Até quanto que você aguenta fazer as coisas e ninguém aparecer e ninguém curtir, né? De acordo com a sua resiliência, isso vai determinar o seu sucesso no final das contas. E para a gente finalizar, outra coisa que eu penso bastante é o seguinte: nossa, mas eu não tenho tanto conteúdo para produzir assim. É outra coisa que muita gente fala. Aí eu te pergunto, imagina para um músico pensar dessa forma: ah, mas já fizeram tanta música, não tem mais música para criar, entende? Então imagina vai ter um momento que todo mundo vai ser igual, né? Existem mais de 8 bilhões, sei lá quantos bilhões de pessoas existem no mundo hoje. Então, e ninguém é igual a ninguém. Então a pluralidade, a abundância de conteúdo, de informação é muito grande, né? Então você imagina para um músico, quantas músicas não existem, né? Quantas letras não existem, você pode criar coisas diferentes de uma maneira infinita. O conteúdo é a mesma coisa. Quando você começa a pensar com mais profundidade, você começa a cavucar, você descobre que o que você acha que deve produzir, às vezes é a pontinha do iceberg. E quando você começa a entrar numa profundidade maior, você percebe que conteúdos são infinitos. Você sempre vai ter alguma coisa para ensinar, alguma coisa para solucionar, tá bom? Então essa foi a aula de hoje, né? Como dar os primeiros passos no digital. Basicamente é criar audiência e você consegue criar audiência nesse caminho aqui que a gente criou. Se você seguir, você vai conseguir ter sucesso na área digital. Fico por aqui então, muito obrigado. Até o próximo conteúdo. Curta, compartilha, passe para um amigo que está precisando ouvir essa informação. Obrigado, tchau, tchau.